Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live do Cadu. Bom, fiquei sumido, digamos, por um tempinho, mas a minha intenção não é fazer uma live por mês, não, viu? A minha ideia realmente é trabalhar com as lives de uma maneira mais constante. Devido a algumas correrias aí de fim de mês, realmente acabou sendo um pouquinho mais complicado para a gente organizar aqui essa nossa próxima live, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que nós vamos ter aí hoje. Temos uma convidada muito especial e um tema também muito relevante para que a gente tenha realmente essa possibilidade aí de discutir algumas questões relacionadas ao agro, à agricultura sustentável, até mesmo o conceito de ESG, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Deixa só então eu chamar aqui a nossa convidada, acho que ela já está aqui. Deixa eu ver. Aqui a Simone. Ok, Simone Silotti, acho que ela está aqui já. Acho que deu certo. Ah, Olá, tudo bom, Cadu? tudo ótimo, Simone. Tá bom aí? Meu som, minha luz, tá tudo certinho? Nossa, perfeito. Assim, eu acho que a imagem, luz, som estão bem melhores que os meus aqui. Gostei muito. Gostei do cenário que você preparou Oh, aí. meu pai, lá, meu índio. Muito bonito. É bonito, sim, é Gostei, lindo. gostei Tô muito. apaixonada por ele. Sim, uma tela linda. É de um E. pintor baiano, Ah, é? lá de Arraial, Ah, então fala um é Geraldo pouquinho. Casado. Muito Como é, lindo, né? como é que é o nome do pintor? Geraldo Casado. Ele é lá de Geraldo Arraial da Casado. Ajuda. Quem já foi para Arraial da Ajuda, assim que passa a balsa, ele tem uma espécie de ateliê do lado direito. E a Puxa, que legal. especialidade dele é índios. Olha que bacana. Eu não fui ainda, mas quem sabe nesse verão aí, nesse fim de ano, eu vá, aí eu vou lembrar dele, tá bom? Pode lembrar e passa lá para cumprimentá-lo. O trabalho Eu, dele é lindo, lindo, lindo. eu vou falar para ele assim, olha, você foi recomendação da Simone numa live que a gente fez. E daqui a pouco até eu mando essa live para ele lá pelo Instagram e com certeza ele vai ficar bem feliz aí de Não, rever a manda tela sim. Eu dele. não tenho muita habilidade, não, mas é o Geraldo Casado. Quem sabe você acha ele por lá? E a gente chega na Bahia hoje. Maravilha. Não, depois eu repasso para ele sim. Ah, que bacana. Simone, eu queria te agradecer muito aí pela disponibilidade, viu? Pela possibilidade da gente estar aqui conversando um pouco a respeito dessa parte da agricultura sustentável, os seus projetos, né? Antes assim, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui na live, porque às vezes não é todo mundo que, assim, às vezes as pessoas te conhecem, mas não conhecem muito dos projetos que você tem realizado. Ah, Até eu queria aproveitar e destacar, né, como que a gente se conheceu, a gente acabou se conhecendo pela Escola de Inovadores, você com um projeto maravilhoso lá em 2019, que a gente ainda tinha a edição, no caso, presencial, né, e foi muito bacana. E é isso, né? Eu queria, na verdade, destacar que, assim, desde o início, né? Até se você quiser contar um pouquinho do que você já fazia antes da Escola de Inovadores, mas eu queria dizer que desde o início a Simone ela sempre foi muito determinada e dá para ver que essa causa dela, o que ela batalha tanto pela questão da agricultura sustentável, o pequeno produtor, isso é mais do que uma causa, é uma paixão realmente. É algo que ela leva para a vida e traz para a gente como uma causa empreendedora e ao mesmo tempo uma causa também assim de vida mesmo. É uma questão que você vê que ela valoriza
enquanto pessoa, enquanto empreendedora, enquanto mulher, enquanto indivíduo, realmente. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa questão toda da agricultura Sim, sustentável e do projeto de sim, 2019. Cadu. Vamos É lá. um tema para mim, é um tema para mim muito, muito caro, muito querido mesmo, falar da agricultura sustentável, algo que a gente precisa aprender muito ainda. Tanto nós, pequenos produtores, e eu digo isso porque eu sou uma delas, assim como nós urbanos também, né? Nós que nos beneficiamos dos alimentos que são produzidos pelos pequenos produtores em especial. Então, estou muito feliz de estar aqui com você nessa tarde, nesse sábado ensolarado. Vou encarar essa nossa live aqui como se fosse uma mesa de bar, para a gente bater um papo bem gostoso, descontraído. E fica o convite para todos que estão aqui acompanhando, estar com a gente nessa mesa de bar e colocar suas dúvidas, perguntar, porque são temas, três temas, né? SG, inovação e agricultura, que a gente ainda tem muito, muito, muito que aprender, né, Cadu? Cadu, tá me ouvindo? Eu tinha Alô? colocado, eu coloquei o microfone no mudo sem querer e eu tava olhando aqui, você falou da nossa mesa de bar, nossa mesa teria que ser bem grande, porque olha, tá me surpreendendo aqui, tem muita gente acompanhando. Nossa, Bacana. não, muito bacana Bom, então mesmo. eu vou pedir para o pessoal começar colocando. Eu não enxergo, tá, pessoal? Mas depois eu vou ver. Coloquem aí de que município que vocês são, porque eu estou falando de Santo André e eu sei que o Cadu está falando de Guaratinguetá e nós estamos 180 quilômetros distantes. Então eu vou ficar muito feliz aí se o pessoal colocar de que município está falando, porque vai ser bem bacana a gente saber aonde a gente está chegando, né, Cadu? Nessa Com grande certeza. mesa aqui que nós estamos. Então, Cadu, primeiro, assim, muito obrigada mesmo. Eu não posso deixar de registrar que você é uma pessoa imensamente especial na minha vida. Eu imagino. Mais do que um professor. Você foi, assim, um ombro amigo naquele momento em que eu mais precisei. Gente, foram muitas dificuldades nesses últimos 2 anos, tentando caminhar com esses projetos. É uma trilha que vem sendo construída, uma trilha que o Cadu está comigo todo esse tempo, desde quando nós nos conhecemos em 2019. E assim, como uma trilha mesmo, nós passamos por momentos muito difíceis, eu em especial, e o Cadu foi de um carinho, de uma empatia, de um ombro querido, amigo, muito importante, que me trouxe paz, que me trouxe serenidade naqueles momentos em que estava muito difícil para mim. Então, Cadu, muito obrigada mesmo pela sua amizade. Muito obrigada, mesmo. Imagina, E eu aí, que como foi agradeço que o a seu gente se empenho. conheceu, né? A gente se Eu conheceu que em 2019, na Escola de foi. Inovadores. Eu tinha um projeto justamente voltado para a agricultura, um projeto que, na época, eu batizei de Sal da Terra, um projeto lindo, Uhum. lindo, 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 e que a gente ainda precisa muito dele. Em síntese, era uma plataforma digital onde a gente pudesse conter nessa plataforma todas as ferramentas necessárias de gestão para as pequenas cooperativas e que, de alguma forma, nessa plataforma nós tivéssemos também uma intercooperação entre outras cooperativas de todo o Brasil, onde a gente pudesse se apoiar de alguma forma, e também onde nós tivéssemos ali a possibilidade de um marketplace para que a gente pudesse facilitar, vamos dizer assim, a aquisição de produtos por parte do pequeno produtor, onde ele pudesse ter condições melhores de preço. E aí também a gente pudesse, através dessa plataforma, combater os desperdícios de alimentos. E aí, né, Cadu, quando a gente entra nesse mundo assim de startup, vamos dizer assim, a gente entra com uma sede gigante, né, de fazer a diferença. E eu acho que, de fato, naquele momento, eu criei um projeto lindo, mas ao mesmo tempo muito grande, muito grande. E aí eu vinha com muita dificuldade de construir esse projeto, tirar ele do papel.
né? E foi quando, então, a gente teve a pandemia. E aí, com a pandemia, eu não podia mais ficar com aquele projeto parado. Eu tive que tirar ele do papel, da noite para o dia. E aí, não pude tirar ele na sua totalidade. E tirei, então, um pedaço. E operacionalizei, né? Fiz o MVP de um pedaço dele, que se tornou Faça um Bem Incrível. E que ficou gigante, né? Ficou gigante na medida em que a gente deu foco. Então, o meu erro naquele momento, lá em 2019, com o Sal da Terra, foi fazer o projeto perfeito. E aí, de lá para cá, nessa trilha, a gente aprendeu que se eu desse foco numa dor, que era o desperdício de alimentos, eu seria mais bem-sucedida. E foi o que, de fato, aconteceu. A gente acabou colocando toda a nossa energia no combate ao desperdício de alimentos e deu super certo. Então, o Faça um Bem Incrível é um pedacinho do Sal da Terra e a gente está aí caminhando com o projeto. Nossa, assim, sou apaixonada por ele, se tornou o meu propósito mesmo, que é o combate ao desperdício de alimentos no campo, que é o apoio aos pequenos produtores, o combate à fome e o combate à desnutrição na outra ponta. Maravilha. É um projeto realmente assim. Foi o que eu disse, sabe? Não seria diferente alguém que trabalha tanto com essa ideia da agricultura sustentável, a preocupação com o meio ambiente, fazer com que o pequeno produtor tenha mais vantagens no mercado que muitas vezes é muito desleal para ele, infelizmente, ainda hoje é assim, né, por conta de diversos fatores que a gente vai conversar daqui a pouco, mas não seria diferente com alguém que tem tantas preocupações fazer um projeto desse tipo. Então, realmente, começou. Eu acredito que veio antes, assim, você já tinha diversas ideias, mas aí você foi lá e pontuou isso com o Sal da Terra em 2019, lá na Escola de Inovadores, na edição presencial pela FATEC Mogi das Cruzes. E aí depois disso você foi desenvolvendo, foi como você disse, você trouxe o Faça um Bem Incrível porque você notou uma dor maior, uma dor que era mais latente com o seu público, e aí você foi trabalhando em cima do Faça um Bem Incrível como uma espécie de braço, uma vertente, né, do Sal da Terra, que aliás é algo também muito relevante, que tomou uma proporção imensa, e não só você conseguiu cumprir muito do seu propósito, como tem uma parte aí que eu gostaria que você comentasse, que é a questão das premiações. Que as premiações nada mais são do que o reconhecimento. São reconhecimentos de diversas partes, de diversos segmentos da sociedade, da mídia, com relação ao seu trabalho. Então, só para que o pessoal tenha uma ideia, eu gostaria que você falasse um pouquinho das premiações, né? É claro que eu sei que esse momento, gente, é muito assim, acaba sendo realmente tem uma carga emocional muito grande, né, Simone? Tanto, Sim. tanto aqui da minha parte, imagina da sua parte. Então, mas eu acho muito bacana isso, sabe? É um momento que a gente tem para pegar essa mesa de bar gigante aí que tá tendo, acho que a gente está com umas 70 pessoas, pelo menos, visualizando a gente nesse momento. Que bacana. E aí queria que você contasse um Cadu, pouquinho esses da premiação. prêmios, eu ainda estou aprendendo a lidar também com eles, assim, porque de fato é uma alegria recebê-los, né? De fato é um orgulho muito grande receber todo esse reconhecimento. Eu já até conto já para vocês os prêmios que a gente recebeu. Mas por outro lado também, eu preferia não ter que recebê-los, porque estamos tratando de dores muito profundas, né? Sim, Então, eu preferia não receber por esse reconhecimento, preferia receber por um outro reconhecimento, assim, né? com certeza. Mas isso mostra, né? Esses prêmios têm mostrado para a gente que nós estamos no caminho certo, nós estamos na trilha certa e que nós temos que continuar, que nós temos que ampliar e que nós temos que levar esse projeto
para mais lugares de todo o Brasil. Então, assim, um dos primeiros reconhecimentos que eu tive foi ainda com o Sal da Terra, que se tornou, na plataforma do Open Ideal, que é vinculado à Fundação Rockefeller, o projeto mais comentado em 2019, muito querido. Naquele momento, eu me atrevi a inscrever o projeto, naquele momento ele era só ideação, então nós não passamos para as outras fases, porque ele ainda não era o caso, eu tinha que estar com ele mais avançado para poder concorrer, mas ele foi muito, muito comentado em 2019, que é uma plataforma mundial. Então, assim, foi ali naquele momento eu senti que eu realmente tinha que continuar com o projeto. E isso foi lá em 2019. E aí, com a pandemia, que a gente passou a focar exclusivamente no combate ao desperdício de alimentos aqui no campo, em Mogi das Cruzes, Coatinga mais especificamente, nós passamos a receber vários reconhecimentos. Então, no final de 2020, a Folha de São Paulo me reconheceu empreendedora social em resposta ao Covid-19, juntamente com a Fundação Schwab. Logo em seguida, o ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, me reconheceu Alma da Ruralidade. O ICA é muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas ele tem um papel muito grande na América Latina e no Caribe. E foi a primeira vez que o Brasil recebeu esse título, né? É a primeira vez que o Brasil recebe essa consideração, né? Então, fiquei muito feliz também por esse prêmio Alma da Ruralidade. Depois eu fui reconhecida pela Forbes como uma das 100 mulheres mais influentes no agro. Foi uma surpresa assim gigante, eu não imaginava isso. Tive também o reconhecimento do Fleury Lab, primeiro lugar, notícias agrícolas, reconhecimento do governo do estado, uma carta linda do Centro Paula Souza, também 2 moções de aplausos por parte da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E assim, essas considerações, esse carinho, esse reconhecimento foi evidenciando de que tinha que continuar. E a gente foi continuando. E aí nós já batemos, Cadu, esse mês, 300 toneladas de hortaliças doadas para 15 municípios da região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Cubatão. Já passamos de 2,5 milhões de recursos arrecadados, e aí é legal falar que todo esse recurso, ele é revertido para nós, pequenos produtores rurais, que mantemos a nossa folha de pagamento, que compramos nas revendas da cidade, e que, de alguma forma, esse trabalhador rural acaba também, vamos dizer assim, usando o seu salário ali no entorno, né, da sua casa, da sua residência, no barbeiro, no cabeleireiro, no mercadinho, né, afinal de contas, o nosso produtor rural aqui, ele não pega o carro no final de semana para ir gastar no shopping de São Paulo, né? Ele gasta mesmo ali na vila, no município, e isso tudo ajudou a fomentar a economia aqui, nossa, né, de Mogi das Cruzes. Então, fora a beleza do projeto, que é chegar com um caminhão com 1 tonelada de hortaliças numa comunidade que está passando por diferentes graus de insegurança alimentar, né? E aí você chega com aquela fartura, com aquela mercadoria linda, colhida com o maior carinho pelos produtores aqui, né? E eles receberem essas doações. Então, eu não vou nem me estender nessa parte, porque aí eu choro mesmo, porque é muito emocionante falar disso e é um projeto lindo mesmo. Aliás, quem quiser saber mais, por favor, é só entrar no nosso site, né? www.façambemincrível.com. Olha, realmente, você foi falando, eu estava lembrando das fotos. As fotos já são lindas, já transmitem realmente muito daquilo que o projeto consegue, né, com essas pessoas. Eu até queria ver, de repente, de um dia acompanhar isso pessoalmente, assim, porque foi como você falou, né? Deve ser realmente uma experiência incrível, mas eu queria só reforçar que todos esses reconhecimentos, tudo isso que você mencionou, desde o OpenIdeal, da Folha,
até as moções aí junto à Câmara de Mogi das Cruzes, tudo isso é merecido. Porque além de valorizar e destacar o seu trabalho, destaca também a necessidade que existe da sociedade, do poder público, estar atento realmente às demandas que as pessoas possuem na área da agricultura. Então, o que eu acho muito válido assim de tudo que você faz é que você desperta as pessoas para isso. E tem muita gente que eu sei que está se engajando realmente com a sua causa, que está aí atento ao que você vem fazendo. Tem muita gente aqui no nosso chat, é que eu vou ouvindo você e eu vou tentando prestar atenção aqui, mas tem muita gente boa entrando aqui. Ah, quer ver, a Carol mesmo, ela acabou aparecendo aqui agora há pouco para falar a respeito das suas atuações. É que meu chat ele tá um pouquinho. O Cadu, aproveitando que você falou uma palavra mágica para mim, né? O que? Engajar, né? Engajamento. Engajar foi a palavra, foi o ingrediente de sucesso mesmo. E aí, nesse contexto, eu tenho mais de 500 pessoas hoje para agradecer. A Secretaria da Agricultura do município de Mogi das Cruzes, a CAT, através do Davi Rodrigues, os agricultores aqui de Coatinga que abraçaram o projeto com uma garra, com um carinho, com uma determinação, com uma vontade de fazer diferente, que é até hoje, assim, né? Os líderes comunitários nas favelas, né, que ajudam na distribuição dessas hortaliças, as pessoas que doam na nossa vaquinha virtual, que inclusive arrecada aí a partir de R$ 25, que é o suficiente para fazer a feira aí de duas famílias, né? As empresas solidárias, aí a gente já tem várias que estão aqui com a gente, a Fundação do Banco do Brasil, a Iara Fertilizantes, a Valtra, a Sabesp, a Braskem, a MSD, Saúde Animal e várias outras empresas. Eu vou pedir perdão aqui, porque eu deveria estar falando de muitas pessoas. O Agro do Bem, que é o grupo de mulheres do todo o Brasil, que abraçou também o Faça um Bem Incrível, um timaço, assim, que ajuda na divulgação, né? Então, assim, a palavra-chave do Faça um Bem Incrível é engajamento. E esse tem sido o meu papel. Esse tem sido o meu papel. Eu preciso até fazer um recorte aqui, Cadu, de algo que, apesar de ter passado 2 anos de projeto, recentemente, 2 semanas atrás, domingo retrasado, na verdade, nós fizemos uma doação de 1,5 toneladas para Francisco Morato. Olha. E foi um produtor fazer, no domingo. Ele saiu daqui 5 horas da manhã para estar lá na comunidade Francisco de Morato, 8h30 da manhã. Nós chegamos com 1,5 toneladas lá. E assim, a liderança comunitária mandou depois vários áudios de agradecimento, né? Passado domingo, assim, mandando agradecimentos. E um agradecimento me tocou muito, né? Quando ele dizia que foi a primeira vez que eles tinham recebido uma doação que não era resto e que tinha sido colhido para eles, né? E isso, assim, mexeu muito comigo, porque realmente aquela doação foi colhida no sábado para eles, né? E esse produtor, em nome dele, eu vou agradecer todos os outros, que é o Ademir, que foi, né, fazer gentilmente, tirou o domingo para fazer essa entrega. Ele ficou muito comovido também. E veja, já tinham se passado 2 anos de projeto, né? E ele ficou muito comovido de chegar lá e ver aquela fila gigante, 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 esperando pelas doações, e as pessoas podendo escolher o que ela podia levar para casa. Elas não estavam sendo empurradas a comer uma coisa que, eu não gosto de rúcula, eu não vou comer rúcula. Não, ela podia pegar couve-flor, ela podia pegar o brócolis, ela podia pegar o que ela tivesse vontade de pegar naquela mesa, né? Tamanha fartura do que a gente levou para elas e o quão lindo que estava todas aquelas hortaliças ali que foram, de fato, colhidas para aquela comunidade. Então, veja que são 2 anos de projeto e
E passado todo esse tempo, a gente ainda se sensibiliza muito com o que a gente faz aqui, né? E aí, pegando o gancho no tema da live, Cadu, se você me permite, a gente se propôs Vamos a lá. falar de inovação, de ESG e de agricultura, né? Então, a gente está contando tudo isso, mas tudo isso que a gente está falando é exatamente isso, né? Inovação, ESG e agricultura. E Com aí eu vou certeza. fazer um recorte, né? Quando a gente fala de inovação, Cadu, tem um viés de achar que quando a gente fala de inovação tem que inventar a roda, né? Tem que criar algo mirabolante. E eu tento desconstruir isso, porque eu acho que, na verdade, é claro que a gente precisa, né, de soluções disruptivas, né, assim, construir algo do nada, mas muito do que a gente precisa hoje na agricultura de pequeno porte não necessariamente demanda grandes inovações. Muito do que a gente precisa hoje na agricultura de pequeno porte é apenas democratizar as ferramentas que nós já temos hoje no asfalto. E é levar essas soluções para o asfalto. Não precisa inventar roda. Só para você ter uma noção, o Faça um Bem Incrível, ele não tem plataforma. Ele acontece com WhatsApp, uma planilha de Excel e um caminhão. Que nem é nosso. Nós não temos caminhões próprios, nós não temos CD próprio e temos uma logística robusta. Aqui de Quatinga sai de 1 a 2 caminhões por semana para algum dos municípios aqui da região metropolitana. Sem CD, sem frota própria, usando o WhatsApp e usando uma planilha de Excel. Essa é a nossa inovação. Né? Claro que se eu tivesse uma plataforma digital, seria o melhor dos mundos, né? Facilitaria muito mais o meu trabalho e a gente poderia ampliar ainda mais o projeto, que é essa expectativa. Mas a gente já vai caminhar para isso. Falta pouco. Mas já em termos de conceito de projeto, de MVP, ele já está redondo. A gente já tem um aprendizado gigante para transformar isso numa plataforma digital. Uma outra inovação que a gente está trazendo aqui para Quatinga é uma cooperativa. Então, nós agora somos uma cooperativa. Cooperativa é uma inovação? Não, não é uma inovação, está aí desde 1970. Mas para nós é uma inovação. Para nós vai ser um aprendizado. Para nós vai ser um desafio. E para nós vai ser a alavanca de melhoria, de qualidade de vida, de negócio enquanto agricultura, né? E de sustentabilidade. Então, é uma inovação? Não, não é. Não é. Mas para nós é. Para nós vai ser um super desafio. E é isso que a gente precisa pensar em fazer mais, Cadu. Como usar a ferramenta do cooperativismo de uma forma mais fluida e mais fácil para os pequenos produtores, para que eles possam se organizar nas suas micro-regiões, né, Brasil afora, para se fortalecer enquanto organização. Então, esse vai ser um grande desafio nosso aqui pela frente. E aí, conceituando aqui como eu vejo inovação, né, eu vejo que dentro de tudo que a gente tenta promover aqui, a gente está sempre pensando em ESG. E aí eu vou fazer um recorte aqui para explicar um pouquinho o que é ESG, porque não são todas as pessoas que estão familiarizadas ainda com essas siglas, tudo bem? Então, o ESG, ele vem um pouco do que a gente vinha falando de sustentabilidade. A gente falou muito de sustentabilidade aí nas últimas décadas, mas a palavra por si só foi se perdendo um pouco, porque as pessoas não viam de uma forma prática o que vinha a ser sustentabilidade, né? E aí, em 2004, a gente teve aí um cara super bacana que criou, então, essas 3 letrinhas, e hoje nós estamos com essas 3 letrinhas bem definidas. E aí tem quem chame de ESG, tem gente que chama de ASG, tem gente que chama de ESG, né? O E é do inglês de environment, que é ambiente, o S de social e o G de governança. Então, vocês vão ouvir falar também em ASG, que é a mesma coisa, ambiental, social e governança, né? E aí, dentro desse ESG, dentro desses 3 pilares do E,
do S e do G, a gente tem um montão de coisa para fazer aqui na agricultura. Então, dentro do ambiental, poxa vida, gente, a gente tem que fazer muita coisa, tem que trazer muita inovação para a agricultura, muita, muita mesmo, para economizar água, para melhorar a qualidade do solo, para melhorar a qualidade do saneamento rural, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a produtividade, para combater a emissão de gases de efeito estufa, tem assim, para preservar as nossas matas, os nossos rios, né? Então, tem um montão de coisa para fazer dentro desse pilar ambiental. Aí, dentro do social, nossa, Cadu, tem um montão de coisa para a gente inovar também. E eu estou dividindo isso com vocês para quem estiver aqui nos vendo se motive a pensar em soluções para a gente trazer para a nossa agricultura, para a nossa área rural. Só de Mogi das Cruzes? Não, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, dentro do social, a gente precisa urgentemente combater as desigualdades sociais que há hoje na área rural. E dentro do guarda-chuva da governança, eu não vou nem falar, que as relações comerciais que envolvem o pequeno produtor, elas são muito, muito exploratórias. Mesmo. E aí são ferramentas simples que permitiriam uma maior rastreabilidade para entender o quanto que está sendo pago para o produtor rural, quando está sendo pago para o produtor rural e como é que está essa relação fiscal com esse pequeno produtor rural, né? Então, se a gente olhar para isso, Cadu, a gente tem um mar de oportunidades, um mar de soluções que precisam ser pensadas, que precisam ser discutidas, criadas e levadas para a nossa agricultura. Com certeza. O agro também, né? O nosso Big Agro também. Mas, assim, em especial a nossa agricultura, porque é quem põe a comidinha no nosso prato, né, gente? Vamos pensar assim, né? Não, com certeza. Até é bem bacana que você destaque isso, que você, na verdade, assim, está relacionando a pequena produção ao agronegócio. Mas que o seu foco realmente de atuação, o foco no qual, inclusive, você acaba atuando é com relação ao papel do pequeno produtor nesse cenário, né? E também aproveitando e vendo aí, porque assim, na verdade, hoje não dá para a gente desvincular realmente o agronegócio, a área maior, não dá para a gente desvincular do ESG. Porque assim, ah, assim, se hoje não se pensa no lado ambiental e principalmente social e governamental, no caso, do setor agrícola, né, pensando assim, no grande porte, né, isso com certeza não chega também ao pequeno produtor, apesar dele ter iniciativas que muitas vezes acabam sendo até mais significativas, né, do que o pessoal do agronegócio em si. Às vezes os grandes produtores ainda não tomaram certas iniciativas que o pequeno produtor vai lá e toma para ter um cuidado, por exemplo, com a questão do meio ambiente, né? Eu já vi muita gente, por exemplo, pequenos produtores que se preocupam com as composteiras, né? Aquela coisa assim que é um trabalho, como a gente diz, um trabalho bem sutil, mas a gente vê o despertar da consciência ambiental realmente com esse público. Então eu acredito que isso é muito importante, é algo que com certeza você acaba estimulando com o pessoal com quem você trabalha, e a nossa preocupação ela acaba aumentando ainda mais, né? Porque além da ESG, quando a gente amplia isso para os objetivos de desenvolvimento, as ODS, né? Quando a gente amplia isso para a questão da parte da erradicação da pobreza, quando a gente amplia isso para a parte voltada realmente para a questão da produção, a gente vê que existem aí outros aspectos que podem ser analisados realmente. Mas o seu trabalho ele acaba tendo essa relevância. Inclusive, deixa eu só colocar aqui alguns comentários aqui que o pessoal fez.
Ah, peraí que o meu chat não está deslizando muito bem. Eu não enxergo nada, gente. Não, por isso que eu até estou lendo aqui para você. A Carol Scatena, lá do IAMAI, ela falou que o seu reconhecimento é muito merecido. Né? Que maravilha, peraí. A Janaína do Sebrae está falando assim, parabéns pela doação. Ah, deixa eu ver aqui. O Agro do Bem, o pessoal do Agro do Bem também está aqui. Aqui. Simone é um exemplo de agricultora e de mulher engajada pelo bem da coletividade. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Janaína. Obrigada, Agro do Bem. Eu sou apaixonada. Esse pessoal me dá muita força. E assim, o que que eu queria falar? Eu sei que seu público, Cadu, são jovens, né? E aproveitando que a Carol está por aqui, a gente vai ter um evento super bacana voltado para jovens, para o Uhum. agro, agora em outubro, que é o AIMAI. Carol, se você estiver me ouvindo, coloca o link aí, por favor, para o pessoal ter mais informações. E acontece agora na última semana de outubro. E é um evento super bacana, onde nós vamos estar discutindo também tecnologias, soluções que a gente pode levar para o nosso agro, para, enfim, construir, né, esses pilares, fortalecer, na verdade, porque, como você bem disse, não quer dizer que não estão sendo feitos, mas a gente precisa fazer mais, né, em torno do social, em torno do ambiental e em torno da governança. E aí, Cadu, olha que bacana. A gente tem alguns problemas na agricultura que são problemas recorrentes. E aí a gente precisa levar algum tipo de inovação, mas tipo copia e cole, né? Ou seja, a gente já tem essa solução num outro segmento, numa outra indústria. Basta a gente trazer isso para cá. Só para você ter uma ideia, eu estou conversando com a TOTS para ver se a gente consegue trazer um software de gestão aqui para a cooperativa, para a gente poder dar mais transparência à nossa gestão. E eu estou conversando justamente com eles. E isso é um mundo novo. Eles estão, a pessoa com quem eu tenho conversado na TOTS ficou encantada, porque ele não tinha noção dessa realidade. E Olha várias só. outras empresas que eu tenho conversado também não têm tido essa visão. E ó, eu preciso destacar alguns números aqui que são importantes. Olha, para você ver o mar de oportunidade que a gente tem de tentar pensar em soluções, em startups, em inovação. Mas o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Uhum. No mundo. Olha o Isso é que a muito gente triste. tem aqui. A gente tem que pensar em solução de combate ao desperdício no campo, no transporte, no varejo, dentro o desperdício doméstico. A gente tem muita coisa para fazer nesse sentido. Em 2014, um dos responsáveis pela FAO dizia que lá naquele ano, se fosse combatido o desperdício de alimentos, era suficiente para combater a fome daquele ano. Poxa. Então, você imagina agora que nós estamos aí batendo a casa de mais de 53 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar grave. Né? 53 com insegurança alimentar grave. Né? Então, ou seja, a gente precisa que vocês que estão aqui vendo a gente, bora pensar nisso, gente. Bora pensar em soluções para reverter esse quadro. Um outro problema gigante que nós temos também, Cadu, a fome na área rural, ela é 2 vezes maior do que no asfalto. Segundo o IBGE, segundo a Universidade da Alemanha, de Berlim, a Universidade de Brasília. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos olhar mais para as desigualdades na área rural. E aí, nesse contexto, quem é o agente econômico na área rural? Quem é que leva emprego para a área rural? Quem é que dá fomento para a área rural? É o pequeno produtor. Exato. Aí um emprega 3, o outro emprega 4, o outro emprega 5, e ainda além de dar o emprego da casa, da residência, enfim, né? Ele tem água. Então, a gente precisa fortalecer. Qual é a importância de se fortalecer o pequeno produtor rural? Porque é ele que é o agente econômico na área rural.
E é por meio do apoio ao pequeno produtor que nós vamos combater o êxodo rural, que nós vamos combater as desigualdades sociais presentes no campo, que é por meio dele que nós vamos produzir mais alimentos. Quantas vezes vocês já não ouviram que a inflação subiu porque o preço do tomate subiu? Né? É sempre o tomate é ocupado, a batata é ocupada e tal. Por quê? Porque nós, na medida em que a gente não tem condição de produzir, ou que a gente sofre, como tem sofrido com as mudanças climáticas, que da noite para o dia tem uma geada fora do previsto, que faz com que a gente perca toda a produção, aquilo ali está impactando na inflação lá na ponta. Né? E os alimentos, de um modo geral, têm ficado muito caro para o brasileiro. E aí ele acaba se afastando da alimentação fresca, da alimentação natural, e fazendo mais uso de carboidratos e alimentos processados. E isso não contribui em nada para a saúde do indivíduo, para a saúde da população, e isso incorre em quê? Em pandemias de obesidade, ou, no caso, a pandemia da obesidade infantil, que já é uma realidade. Né? Então, olha quanta coisa está no entorno, no ecossistema de um pequeno produtor e que, de um modo geral, há anos a sociedade como um todo não vem olhando de forma efetiva para isso. E nós precisamos nos despertar para isso, porque são assuntos muito sérios, muito importantes. E que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E aí o apoio ao pequeno produtor é fundamental para a gente girar essa chave. Com certeza, com certeza. E, na verdade, assim, quando a gente analisa todos esses aspectos, eu sei que o nosso primeiro pensamento é, como é que esses problemas eles ainda estão presentes na nossa sociedade, né? Inclusive a questão de desperdício de alimentos, a própria forma com que muitas vezes existe ainda uma escassez de recursos de produção na agricultura. Então, um país que, a princípio, se preocupa tanto com o setor agro, né, assim, o desenvolvimento dele, como que a gente não enfrenta esses problemas que seriam problemas básicos, assim, de resolução urgente até, né? Mas isso também acaba tendo uma outra vertente, que é a questão da inovação que você falou. Porque a inovação, ela está sempre buscando, como a gente já discutiu aí várias vezes, a inovação ela está sempre buscando a resolução de problemas. Então, graças a iniciativas como as suas, graças a iniciativas de todo o pessoal que está aqui presente, que é voltado para essa parte da agricultura realmente, eu vejo aí essa possibilidade de se despertar soluções para esses problemas, para que eles sejam efetivamente resolvidos, para que a gente consiga de uma vez por todas sanar essas dificuldades do setor aí do agronegócio, principalmente para o pequeno produtor. E, ao mesmo tempo, eu vejo essa ideia que você colocou, né? Essa parceria com a TOTUS, é um sinal, é uma espécie de, como é que eu posso dizer? É uma forma da gente enxergar as possibilidades de parceria que existem conforme a gente vai voltando os olhos das empresas à agricultura. Porque tem muita empresa que fica pensando assim, poxa, como é que eu vou aplicar o ESG? Como é que eu trabalho essa parte da sustentabilidade? E talvez assim, tendo essa possibilidade de conversar com profissionais como você, essas empresas elas estejam mais aptas, elas acabem modificando o olhar delas a ponto delas poderem notar o seguinte, que a partir da agricultura que essas empresas podem efetivar ações voltadas aí à parte ambiental, governamental e inclusive social. E, afinal de contas, quantas demandas que a gente ainda não tem e que essas empresas elas podem sim ajudar aí a questão da produção, do escoamento, da distribuição de alimentos, né?
quantas vezes a gente não vê essa questão do desperdício, quantas vezes a gente não vê isso sendo, na verdade, causado principalmente por falhas de logística, né? No transporte, no condicionamento, no armazenamento dos alimentos produzidos. E isso acaba sendo bem triste, que a gente produza tanto e muitas vezes isso não chegue ao ponto final, não chega à mesa do possível consumidor, né? Cadu, Então, você são falou esses... uma palavra-chave aí também, que é essa coisa da gente Pode contar um falar. pouco dessa dificuldade, e Exato. eu gostaria de poder me dedicar mais ainda a isso. Então, por exemplo, a Valtra, ela nos apoiou cedendo o escritório de advocacia. A partir do escritório de advocacia da Valtra, que é o Demarest, nós conseguimos dar personalidade jurídica aqui para a nossa cooperativa. Olha que legal. Foi um apoio gigante para a gente, gigante, né? Semana passada eu fiz uma live na Sabesp, e aí eu pedi o apoio da Sabesp para a gente olhar para a questão do nosso saneamento aqui, né? Olha que Do bacana, ao vivo. esgotamento. Você estava lá fazendo a Oi? live e já pediu apoio. Não, pedi mesmo. Por quê? Não é Legal. pedir, não é questão de pedir, Cadu, é o que você acabou de falar. Eu tento colocar o óculos para o problema, porque as pessoas não têm essa percepção. Quando você Perfeito. vai numa área rural, eu tenho certeza que se você for dar um rolê lá em Caatinga, como muitas pessoas vão, porque é uma região que as pessoas adoram andar de bike, fazer trekking, jeep, etc., você se apaixona por aquilo tudo, né? Uhum. Mas a gente precisa entender as dificuldades que nós temos ali, né? E aí tem que olhar um pouco, tem que se colocar no lugar. E aí a empatia é o instrumento que a gente tem para fazer isso. Então, o que eu dizia para o pessoal da Sabesp? Eu dizia, poxa, a maior parte dos pequenos produtores aqui da região metropolitana estão instalados nos cinturões verdes de São Paulo. E o cinturão verde de São Paulo, ele é tão importante para São Paulo quanto a Amazônia é para o mundo. E a gente não olha para ele com esse carinho, com esse afeto, com essa preocupação de preservar os cinturões verdes. E o que você vê cada vez mais são, ainda mais agora, só para você ter uma ideia, tem um dado da Forbes, o ano passado cresceu em 600% a procura por um imóvel no campo. Hoje, Cadu, eu prefiro vender a minha propriedade para alguém a continuar a minha atividade. Porque não compensa, não tem compensado você dar continuidade à atividade. Meus filhos não vão continuar, meu filho mais velho já está na Austrália, meu filho mais novo ano que vem vai. Eles não voltam. Eu não tenho sucessão. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso porque nós estamos falando de produção de alimentos. Nós estamos falando de preservação da nossa Mata Atlântica, né? E a gente fala muito pouco dela, né? E eu justamente pedi, porque eu aprendi recente, Cadu, não sei se você já teve a oportunidade de ver, uma metodologia de você classificar os problemas, Cynefin, um framework, Cynefin. E ele divide o problema em 4. Quando ele olha para o problema, para a desordem, né? Ele classifica em 4. Uma é um problema claro, é um problema pontual, é um problema que demanda uma correção de processo. Né? Então você tem um problema ali, então você vai corrigir, você introduz um processo. Você faz um copy-colle de alguém. O exemplo da cooperativa. Eu inovei fazendo um copy-colle de uma cooperativa. Eu trouxe uma cooperativa para cá. Né? O conceito, né? Vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos pensar, vamos tentar caminhar e caminhamos. Graças a Deus estamos com a CAC aí linda, super engajada. Aí você tem problemas que são complexos. São complexos que muitas vezes você precisa de um especialista. Esse exemplo, então, por exemplo, do saneamento.
eu, enquanto produtor, eu não tenho condição de resolver isso. Mas se eu Uhum. tenho o apoio de um especialista, ele tem condição de vir aqui, mapear, olhar, verificar e sugerir e propor soluções, que foi o caso, inclusive, do trabalho do Erilson, que está sendo agora o trabalho do Nicolas frente ao Biofarm, que são dois Uhum. projetos lindos que estão aí caminhando na Escola de Inovadores. Depois você conta mais aqui para gente. Pode deixar. Aí você tem, aí você tem também o problema, perdão, o problema complicado, que demanda um especialista. Aí você tem os problemas complexos. Os problemas complexos, que não existe uma solução pronta, que você vai ter que pensar criar, só que aí você tem que usar metodologias ágeis, porque você não tem uma metodologia. Você não sabe como fazer. Ninguém nunca resolveu aquilo. E aí você tem que fazer na base do quente ou frio, né? Faz um pouquinho, tá dando certo, continua. Não, opa, deu errado, volta. Né? E aí usa as metodologias ágeis para a gente tentar resolver. E tem o problema que é o caótico, que a gente não consegue resolver, que nós estamos enfrentando hoje, em especial as mudanças climáticas. Então, do nada vem uma chuva forte, vem uma chuva de granizo, acaba com a nossa produção, vem a geada, vem crise hídrica, que foge o nosso controle. Eu não tenho controle sobre isso. Para a gente mudar isso, a gente precisa do apoio de toda uma sociedade para a gente voltar a uma estabilidade no clima. E isso está impactando na produção de alimentos. Se faz calor demais, roda uma praga que você não estava esperando. Se chove demais, você, né, além de que se você não perde a produção, o solo fica úmido, tudo fica úmido, uma nova praga. Quer dizer, então esses problemas têm tornado nossa atividade praticamente insustentável. Assim, tá muito complicado mesmo de se produzir alimentos em pequena escala no Brasil. E essa é uma dificuldade não é dos produtores de Mogi, é do Brasil inteiro. Exato. Inteiro. Exato. E a agricultura, por si só, ela já é uma área que tem essa tendência, eu acredito que seja, analisando assim de uma maneira bem assim, superficial, eu acredito que seja a área que lida com o maior número de variáveis, principalmente variáveis externas, né, que não estão sob o controle do produtor. O produtor controla muita coisa, mas tem todos esses fatores que você mencionou que eles acabam sendo a diversidade e, na verdade, assim, o grande desafio acaba sendo como lidar com isso, né? Como lidar com mudanças climáticas, como lidar com mudanças no sentido, questões políticas que afetam o preço de um determinado alimento, de um determinado sistema produtor de alimentos. Então, realmente a batalha ela é bem complexa. Ela é bem complexa. Mas ao mesmo tempo Diária. eu fico muito. É diária. É, Ela é exato, complexa e diária. complexa e diária. A cada vez que o sol nasce e se põe, vocês estão aí batalhando, né? Mas ao mesmo, Batalhando. mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz por haver pessoas que se engajam, que lutam como você, e várias pessoas que seguem o seu exemplo. O próprio Erilson que você citou aí, ele tem um projeto Ecovida, e o Ecovida, ele seguindo essa trilha, né, do empreendedorismo, que é da Escola de Inovadores, a gente tem aí essa possibilidade agora de aceleração dos projetos. Então ele foi para o Vitrine com o Ecovida, e agora você, com o Nicolas, né? Vocês fizeram aí a inscrição agora nessa edição mais recente da Escola de Inovadores, com o projeto Biofarm, que é um projeto excelente. Vocês encantaram o pessoal na banca, lá no balcão de mentorias que nós tivemos. E aí, agora vocês também vão iniciar aí a vitrine a partir de agosto, né? E está sendo um prazer aí para a Inova CPS, para mim, ter você novamente aí ajudando no desenvolvimento de mais um projeto, e ter também o Nicolas, que é realmente
um rapaz super empenhado, super engajado também na questão da agricultura. Então, assim, o que me deixa feliz é isso, é ver que as adversidades são grandes, mas que ao mesmo tempo existem pessoas que estão dispostas a enfrentar os desafios para, através da inovação, encontrar respostas, resolver aí realmente esses problemas que são problemas bem complicados, mas que... São muito complicados. Na verdade, Cadu, o Biofarm é um projeto que eu tenho incentivado o Nicolas. Estou com ele nessa trilha, nessa jornada, e eu estou tentando dar a ele um pouquinho, assim, né? Um pouquinho do que você deu para mim, entende? Então, o meu papel hoje com o Nicolas é ser um pouquinho o Cadu na vida dele, que é incentivar, de organizar, né, as tarefas, porque é bem interessante falar disso também, né? Muitas vezes as pessoas querem construir um projeto, mas elas têm dificuldade para começar, né, Cadu? O Uhum. começar, né? E eu tenho dito isso muito para a galera jovem, né? Que começar um projeto é igualzinho, mas igualzinho, igualzinho, a gente joga no computador, né? Os joguinhos lá que você fica mudando de fase, né? E criar hoje uma startup, empreender, tem hoje as suas fases, tem lá as suas trilhas, e a gente tem que percorrer cada uma delas, e a gente chega, assim, com certeza, lá no final, né? Então, hoje, o Bionic, que foi uma sugestão de nome foi minha, porque bio de bioinsumo e Nick de Nicolas, e aí ficou Bionic. É um biodefensivo, para combate de pragas. A expectativa é que o Nicolas venha assim estruturar uma empresa e produzir esses micro-organismos Maravilha. que são fundamentais para combater pragas e fortalecer as nossas hortaliças aqui. A gente vira a usar menos agroquímicos e com isso a gente está lá naquela letrinha do SG, que é o ambiental, né? Que Exato. é que é essa preocupação, né, com o solo, com os alimentos, com a água e tudo mais. Então, assim, é um projeto do Nicolas, vou estar com ele o tempo que ele precisar, que eu agregar para ele, e eu estou muito feliz de ter emplacado aí entre os, acho que 50, né? De 850 projetos que começaram, a gente está aí nessa peneira de 50 Isso. projetos, e a gente quer ir Exato. muito longe com ele e produzir o bioinsumo aqui para os produtores de Mogi das Cruzes, pelo menos. É o que está no nosso radar. Não, mas olha, inclusive você fez uma ressalva aí que é verdade. Eu falei Biofarm porque começou como Biofarm e hoje é Bionic, né? Graças à sua contribuição aí, que você sugeriu para ele mudar o nome, né? É o primeiro produto, porque na verdade a gente pode. O Nicolas tem um potencial gigante e pode Sim, criar outras soluções. Eu preciso fazer uma observação aqui, né? Eu sou aluna da FATEC, do curso de agronegócio, da exato. FATEC de Mogi das Cruzes. O Nicolas também. Aqui na Uhum. nossa cooperativa nós temos a Bia, nós temos a Jaque, nós temos o Vinícius, que também são alunos da FATEC de Mogi das Cruzes do curso de agronegócio. E aí é bem legal, porque muitas das ferramentas que a gente precisa para empreender, né, para fazer gestão de um projeto, a gente aprende também lá na FATEC, né, no curso regular. Então as coisas estão se somando, né? O aprendizado que a gente tem na FATEC, a vivência que nós temos como produtores e agora as ferramentas, né, que a Escola de Inovadores está nos proporcionando para nos conduzir aí por essa trilha de conhecimento e a gente vai usando essas ferramentas aqui, ali, aplicando e o projeto vai ganhando forma, vai ganhando estrutura, vai se fortalecendo e vai crescendo, né? Então Ah, é que muito maravilha. bonito de ver, muito Com bonito mesmo. certeza, com certeza. Que maravilha, Simone. Eu fico muito feliz que você se exalte, assim, que fale tão bem da FATEC Mogi. Queria aproveitar e deixar um abraço para o professor Elias, né, coordenador do curso,
de agronegócio. Também um abraço para o diretor Bruno, diretor da FATEC de Mogi das Cruzes. E realmente o trabalho que eles fazem lá é sensacional, junto aos demais professores do curso. E os alunos também, que, como vocês podem ver aí, eles são bem engajados, todos apoiando um ao outro aí no aprendizado. E deixa eu aproveitar e destacar uma coisa que é bem importante. Caso alguém esteja aí nos assistindo e queira seguir esse caminho, queira fazer uma formação no ensino superior na área de agronegócio, as inscrições para o vestibular da FATEC estão abertas até dia 7 de julho. Então, para mais informações, é só Que buscar. maravilha, dá tempo. Isso, dá tempo. Dia 7, hoje é dia 2, a pessoa tem mais 5 dias para fazer a inscrição. O vestibular é dia 17, né? Então é só ir lá, vai lá no site, gente. Eu vou deixar fixado aqui, é o vestibularfatec.com.br, tá bom? Só para aproveitar esse gancho aí que a Simone colocou, que eu sei que muita gente acaba procurando, acaba tendo interesse no curso, acaba tendo interesse numa formação superior, realmente. Então acaba sendo algo bem interessante para vocês darem uma olhada. Deixa eu colocar aqui, E então. aí, Cadu, se você me permite, a FATEC, o curso de agronegócio na FATEC é a minha segunda faculdade. Ah, então, E, verdade. e me encanta ver a qualidade do ensino nos dias atuais. Porque, desculpa, mas não é mais aquela chatice da nossa época, assim, sabe? Ele é muito dinâmico, ele é muito prático, ainda mais o curso de tecnólogo, né? Que já tem essa característica, né? Muito prático. Então, fica o convite aqui para aqueles que já têm uma formação e que, né, de repente, vou encarar mais uma faculdade. Gente, é muito diferente, é muito mais participativo, os professores envolvem a gente nos trabalhos, nas atividades, os alunos, assim, é uma delícia estar com toda aquela diversidade de jovens. Eu tenho 56 anos, né, Cadu? Estou lá fazendo trabalho de faculdade com um menino de 20, de 17, assim, é uma energia, é uma vibe, é uma delícia estar junto, fazer essas trocas, eu aprender com eles, eles me ensinarem, eu passar alguma coisa para eles. Então, assim, assim, te dá vida, sabe? Te dá vida. Então, fica o convite aqui para quem tem mais de 50, né, como eu, no caso, né, 55. Tenta, faça o vestibular, concorra a um dos cursos aí. Em todo o estado de São Paulo tem vários cursos, e experimenta, né? Voltar a Verdade. estudar e estar com essa galera e com essa energia, com essa vibe, e conhecer a Escola de Inovadores do Centro Paula Souza, que dá também uma oportunidade gigante da gente criar projetos, da gente pensar soluções que a gente pode deixar aí para a sociedade, para algum nicho específico, né? De repente você gosta da causa animal, tem quem goste de crianças, pensa em projetos para crianças, projetos para Uhum. idosos, projetos para causas ambientais. No meu caso, eu abracei a agricultura, eu abracei o combate à fome, eu abracei o combate à desnutrição e estou mega feliz e estou tentando criar soluções nesse sentido. Mas a gente tem precisando aí de muitos projetos, né? A gente está precisando, né, Cadu? Com certeza. Simone, deixa eu só ler dois comentários aqui. Infelizmente, a gente já está encerrando aqui a nossa live, mas eu queria colocar algumas considerações. Antes, eu vou ler aqui o comentário do pessoal da pessoal da Agro do Bem. Falou assim: Simone está deixando para o mundo um legado exemplar. Orgulho para o Brasil. Que bacana. Deixa eu ver Obrigada. aqui. Deixa eu ver o que mais. Teve um comentário que eu gostei bastante e que a gente acaba meio que ficando, meio que se perdendo aqui, é muita gente. Aqui, o Jair José Rodrigues. Em momentos difíceis, alguns lamentam, outros arregaçam as mangas e se engajam para deixar um legado incrível, como essa mulher incrível. Parabéns, Simone. Jair Zanata Estufas. Você Jair, um conhece? abraço.
Então tá joia. O Márcio está aqui também presente, falando que você é um exemplo, que você, inclusive, o inspirou para que ele não parasse com o projeto dele. E ele falou aqui que nunca é tarde para aprender. Verdade. O Márcio tem um projeto que eu sou apaixonada, apaixonada, que é no Fantástico. combate também às desigualdades no LGBTQ+. Nossa, eu amo esse trabalho que ele tem desenvolvido e, nossa, estou muito feliz mesmo e eu espero que ele vá muito longe com esse projeto. Estou aqui também, Márcio, à sua disposição para criar conexões positivas, para a gente levar essa plataforma mais adiante e atuar nesse sentido. É o que eu acabei de falar, né? A gente está precisando de muitas soluções aí para desconstruir grandes preconceitos e Exato. grandes mau hábitos que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Verdade, Simone. A gente tem que, na verdade, servir de encorajamento para que as pessoas quebrem medos, para que as pessoas quebrem pensamentos que não deixam elas irem adiante, né? E realmente eu queria fechar essa live aqui com você. Não que você depois, não, se você quiser, eu até vou deixar você dar um recado final aí pro pessoal. Ah, e depois eu vou fazer um story para o pessoal que quiser se inscrever no evento que você mencionou, do IAMAI, tá bom? Eu vou fazer lá com Tá o ótimo. link, vou fazer com o link certinho para o pessoal se inscrever. É um evento muito bacana, eu vou ver se eu garanto minha presença lá. Ah, E garante sim que você vai amar. é muito bacana. E na verdade, assim, esse papel de encorajamento, de você quebrar os medos das pessoas, é um papel que, além do papel de empreendedor, de inovador, é um papel que é também do mentor. E eu fico muito feliz de ver que você entrou, você veio lá atrás com o Sal da Terra como empreendedora, como sonhadora, né, como inovadora, e hoje você está tão assim, você conseguiu quebrar diversos desafios, diversos paradigmas, e hoje você consegue ser até mentora de empreendedores que estão aí com todo o engajamento, com ideias novas também, e você consegue ir lá e dar esse direcionamento para eles, que é o exemplo, inclusive, do Nicolas, né? E para tantas pessoas, que o pessoal está falando direto aqui, que a sua jornada tem servido de inspiração para muitas delas, viu? E eu fico muito feliz com isso, de verdade, porque desde sempre eu vejo a sua garra, a sua determinação em quebrar esses paradigmas, em, sabe, a gente sabe o quanto que o setor, não só da agricultura em si, do agronegócio, mas a gente tem a questão da inovação, do empreendedorismo. Sempre a gente pensa, fala alguém que foi empreendedor. Normalmente são citados nomes, né, masculinos, sendo que nós temos tantas mulheres geniais no país, no mundo. Então, eu queria deixar aqui não só o meu agradecimento por você ter feito aqui essa live maravilhosa comigo, mas eu deixo aqui registrado também a minha admiração desde o início, desde quando a gente começou lá a nossa parte da orientação do Sal da Terra, as aulas presenciais na Escola de Inovadores. Eu quero deixar registrado assim essa essa vontade que você tem de fazer os seus projetos, as suas ideias darem certo, por conta dessa causa maior que você tem, por conta dessa vontade que você tem de erradicar a pobreza, a fome, por meio das suas ações e convencer as outras pessoas também a se engajarem, a trabalharem com mais empatia, a se envolverem de verdade em benefício do outro. Então, eu deixo aqui registrada aqui a minha admiração por você diante de tantas coisas boas que você já fez, diante das premiações que são fruto do seu trabalho. E eu tenho certeza que você vai longe, né? Que você está aí só começando realmente, com toda essa vitalidade, com todas essas ideias maravilhosas. Tenho certeza que você vai muito mais longe aí na questão
da agricultura e também do empreendedorismo e da inovação. Obrigada, Cadu. Então a gente tem que fechar a nossa mesa aqui no bar, né? Ah, vamos lá. Temos que fechar. Cadu, eu quero agradecer imensamente o seu apoio, o seu carinho, e é disso que a gente precisa, né? É, fácil não é, não é. Mas faz que nem a gente faz nos joguinhos. Só muda de fase, né? Percorra cada fase e vai. E não desista. E pratique ali 10, 15 minutinhos por dia no seu propósito e a coisa vai tomando a proporção que se toma, né? E eu quero muito agradecer aos produtores de Coatinga que abraçaram junto comigo esses desafios e que continuam abraçando os desafios, né? Para que a gente realmente coloque Coatinga como exemplo de uma agricultura sustentável, bacana, e que a gente possa, a partir dessa experiência que a gente está vivendo lá, levar essa solução para vários e vários outros lugares do Brasil, que eu sei que precisa, e que a gente pode ajudar. E eu convido todos que estão aqui com a gente, né, a pensar soluções para mudar, não precisa mudar o mundo, não. Muda aí o seu entorno, que eu acho que já tá bom, né, Cadu? Com certeza. Né? Mas, assim, muitas vezes mirando no entorno é que a gente muda o mundo. E eu sei que você, de certa forma, você mirou aí na região e agora o seu projeto está alcançando o país todo. Tenho certeza que daqui a pouco está alcançando o mundo também. E, Cadu, você é obrigado a te atualizar. Já está na Suíça. Ah, é, que maravilha! Coisa boa. A Wicca traduziu a nossa solução para vários países de 10 línguas, parece. Ai, que Né? Ele maravilha! contou a nossa história e difundiu no sistema de rádio e televisão da Suíça. E a ideia é essa, a ideia é pulverizar que a gente pode fazer muito mais em prol da nossa agricultura. Cadu, muito obrigada a todos que estão Maravilha, aqui. Simone. Um beijo grande para cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente nesse sábado. E um brinde, né? Um brinde a nós. Olha, maravilha, eu fico muito feliz. Parabéns aí por esse alcance que já está sendo mundial. E bora lá. Eu só desejo a você muito sucesso. E obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada. Muito bom. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. E um ótimo final de semana para vocês. Até Para mais. Tchau, nós. tchau. Obrigado, Tchau, Simone. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Cadu. Como é que eu saio aqui? Só Vamos lá. clicar no X Sai. aqui em cima. Tchau, tchau.